improbidade, culposo. Ou seja, hoje, quando eu estou aqui, ó, fazendo a observação, agora, em 2024, não existe mais a possibilidade de culpa. Ou seja, isso daqui é uma norma benéfica. É uma norma benéfica. Eu vou botar um X ali, tá? Então, a gente já está em 2024, não existe mais ato de improbidade culposo, então isso daqui é uma norma benéfica. Minha pergunta é o seguinte: se a retirada da culpa é uma norma benéfica, o que acontece com João e Maria? Eles vão ser condenados, no caso de Maria continuar condenada, João vai ser condenado, vão ser absolvidos. O que acontece com eles? Essa norma benéfica retroage ou não retroage? Mas a analogia. Veja, eu não disse que a resposta era de improbidade. Eu disse, eu sou professor de penal, eu sou Firmino. Em penal, a norma benéfica não retroage ou retroage? Retroage. Em penal. Eu virei Firmino por 2 segundos aqui da minha vida. Então, pronto. Em penal. Por que eu fiz essa analogia? Porque essa vai ser a pegadinha se cair na sua prova. Ele sabe que está enraizado na sua cabeça que a norma benéfica, ela retroage. Só que aqui vai ter uma situação excepcional. Olha o que diz... Foi a foto já? Aqui? Pronto. Olha aqui. O que o STF diz? Não precisa copiar isso aqui, não, que ele fala demais para dizer pouca coisa. Eu vou resumir ali no desenho. Isso aqui é uma tese que o Supremo fez em agosto de 2022. E essa tese diz o seguinte, ó, hoje, ato de improbidade, resumindo, só doloso. Então, esse ponto 1, tranquilo para a gente. Lê isso daqui. A norma benéfica da lei tal, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa, em virtude do artigo 5º da Constituição, não tendo incidência em relação à eficácia de coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Ou seja, Maria, que já foi condenada, essa norma benéfica, ela retroage ou não retroage? Então, Maria continua condenada do mesmo jeito. A norma benéfica aqui, ela é irretroativa. Me disse, não é uma pegadinha para sua prova. Porque isso daqui, se tu for usar o raciocínio penal, tu se lasca. Porque tu vai achar que retroage, mas ela é irretroativa. Só que vamos para o outro tópico. Vamos para outra coisa que o Supremo falou. Olha aqui o ponto 3. A nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente ver se além da culpa teve algum dolo, porque se tiver dolo, o processo segue. Mas se for só culpa, o processo para. Então, João, que ainda está sendo processado, está no meio do processo, a norma benéfica ela é o quê? Retroativa. Então, aqui, se João só agiu de maneira culposa, ele vai ser absolvido. Tcharam, eu cobraria isso na prova de vocês, porque isso não está na lei, isso daí está na jurisprudência, tem mistura com direito penal, tem pegadinha, é perfeito para cair isso na sua prova. E se cair isso aqui vai ser um sucesso, hein? Oh, não escutei, desculpa. Não, tem que ver o momento do processo. Os dois aqui foram culposos. Os dois. Os dois, exatamente. Tem que ver em que momento é o processo. Já acabou o processo? Irretroativo. Por causa da coisa julgada. Está em andamento? Retroage. Isso é maravilhoso. Para mim, é a melhor pergunta para vocês. Isso aqui eu só vejo depois. Esse ponto 4 é prescrição. Prescrição eu vejo mais para frente. Não entendi. Agora pode cair, né? Mas tu acertou já. Três iguais, uma seguindo da outra, né? Terminou em um, por exemplo. Não, terminou antes, porque a lei foi lançada em final de 2021. Mas o que importa é que a prova vai dizer, já foi condenada.
Antes da alteração. Se ela já foi condenada. É. Naquele caso ali não. Uhum. Só que o processo ainda está andando até hoje. Aí retroage. Estou chegando. Não. O exemplo foi agora 2024 que a gente está aqui. Então, se o processo ainda está andando, essa norma benéfica retroage. Então, como hoje não existe mais ato de probidade culposo, essa pessoa vai ter que ser o quê? Absolvida. Então, essa norma aqui retroage se o processo está em andamento, e essa daqui, não. Se o processo já acabou, continua acabado. Não, porque doloso continua sendo, não mudou nada. Porque doloso era ato de improbidade e continua sendo. Então não mudou nada. A norma continua exatamente igual. Era essa a pergunta mesmo? Fechada até aí? Vamos seguir. Semana que vem, vocês têm aula ainda todo dia? Vocês têm ciência que na minha última aula ela começa às 3 e Deus sabe que horas acaba, né? Vocês têm ciência disso, né? Não sei quando vai ser a aula, mas começa às 3 e eu vou até acabar o assunto. Então venha preparado para a guerra, tá certo? É assim que vai acontecer. Eu acho que no máximo eu posso ficar até 7, que 7 tem aula aqui, mas assim. Oxe, não, mas não sou eu. Qualquer a gente vai pra praça. Eu acabo lá, a gente senta na praça, faz igual a Platão, Aristóteles, vai para aqui pra pracinha e fica lá. Né? A gente fica aí e faz. É. Ah, vai acabar a segunda fase, vai ter sala sobrando. Ótimo, então tenham ciência disso, tá? A gente vai até Deus sabe que hora. Na última aula que eu não sei quando é que vão me colocar. Não sei ainda. Ó, tu lembra que esse artigo 11 daqui, que é um atentado contra os princípios, são as situações que atentam contra os princípios? Lembra que esse artigo 11 tu tem que decorar. Por que tu tem que decorar? Porque tu vai matar o resto por exclusão. Olha o que ele diz. Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, sempre dolo, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. É essa frase daqui que indica que o rol ele é taxativo. É essa conduta. Por quê? Porque quando ele diz que são atos de improbidade que atentam contra os princípios caracterizado por uma das seguintes condutas, ele está abrindo a possibilidade de existirem outras ou são só essas? Só essas. Quando você for ler o artigo 9 e o artigo 10, vai estar escrito assim, ó. São atos que geram enriquecimento ilícito, dentre outros. Dentre outros, podem existir outras situações. Mas quando ele diz caracterizada por uma das seguintes condutas, todas as situações são as que estão previstas na lei. Deixa eu só te explicar. Você está vendo que aqui está artigo 11, inciso 3. Aí tu diz, cadê o 1 e o 2? Foi revogado. Lembra que eu disse que a lei está uma bagunça? Então não se incomoda com ordem. Não existe mais ordem. Tem um monte de coisa arriscada. Aí o que eu vou fazer? A lei fala muito para dizer pouco. Eu vou fazer uma lista aqui, porque a gente tem que decorar, de quais são esses atos que atentam contra os princípios da administração. Deixa eu puxar para cá. Artigo 11, que são atos que atentam contra os princípios da administração pública. Atentam contra os princípios da administração pública. Claro que eu só coloquei aqui artigo 11, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Primeira situação, grifar só o que importa. Revelar algo que deveria permanecer em segredo e algo que você sabe em virtude das suas atribuições. Então, a primeira situação é revelar um segredo, segredo esse que tem a ver com o exercício das suas atribuições. Exemplo, você é policial, está investigando uma mega organização criminosa
existem diligências ainda em andamento, você vai poder divulgar essas informações? Claro que não. Que essas informações elas devem permanecer em o quê? Segredo. Agora, é claro que só é improbidade se você revelar um segredo que você soube e tenha relação com as suas atribuições. Se você, servidor, descobriu que os seus vizinhos estão, né, traindo um outro e tu conta para todo mundo do condomínio a baixaria, a gaia lá, isso é ato de improbidade? Não, isso é fofoca e baixaria, não é isso? Tem nada a ver com improbidade. Quem quer saber da gaia dos outros? Não é isso? Então, isso não é improbidade. Não, do rei do gato foi podre, não é isso? Pronto. Então, então ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer saber da gaita. Isso não é improbidade. Improbidade é quando você revela um segredo em virtude das suas atribuições. Vocês, como boa parte de vocês já são policiais, vocês sabem que tem situações que vocês não podem falar de jeito nenhum. Então, elas devem permanecer em segredo. Essa é a primeira situação. Então, só são palavras-chave que a gente vai colocando aqui para poder fazer a lista. Vamos caminhando, que eu vou fazer a lista com as 8 situações para a gente decorar. Próxima situação. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto situações que devem adotar o sigilo. Isso aqui é a nossa primeira aula. A administração, via de regra, não deve dar publicidade aos atos ou deve? Deve. Então, se a administração negar publicidade aos atos oficiais, ela está praticando um ato de improbidade. Logicamente, existem situações que devem permanecer em o quê? Sigilo. É claro que aí não será ato de improbidade. Se tu não divulga, é um procedimento de investigação criminal que está sigiloso, é claro que isso não é ato de improbidade. Isso daqui, ó, negar publicidade aos atos oficiais, me lembra de uma vez que chegou uma aluna para mim e disse assim: professora, eu estou com um problema, que eu fiz um concurso no interior tal. Como é que eu sei quem já foi nomeado? Aí eu fiz Diário Oficial. Você consegue acompanhar pelo Diário Oficial as nomeações. Ela fez, esse é o problema. As nomeações estão sendo sigilosas. Eu achei tão absurdo que eu achei que ela estava errada. Eu fui procurar. Não, era verdade. Tinha um município lá do Raio Parta que fez um concurso e esse concurso eles não falavam que foi nomeado não, era tudo no sigilo. Minha gente, tu acha que no sigilo a fila tá andando certinha? Claro que não, não é isso. Estão passando quem é importante, estão entendendo o importante, na frente de Deus e o mundo. Então é claro que a pessoa que estava negando a publicidade, aquele ato oficial, ela estava praticando um ato de improbidade administrativa. Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Foi um concurso municipal. Essas bizarrices em concurso municipal. É. E foi mesmo, teve que se entrar com ação, parará, porque não divulgavam as nomeações. É bizarro, minha gente, sério, sério. Outra situação, frustrar, em ofensa à imparcialidade, caráter concorrencial de concurso público, chamamento ou procedimento licitatório, com vistas à obtenção de um benefício próprio direto ou indireto. Então, eu estou frustrando a imparcialidade de um concurso, de uma licitação. Então, frustrar o caráter concorrencial, de uma licitação, de um concurso, em busca de algum tipo de benefício, seja um benefício próprio direto ou indireto. Imagina o seguinte, imagina que eu já sou policial, eu já sou oficial da polícia. Cadê? Pronto. Em busca de atingir algum benefício. Eu já sou oficial. E toda a prova, todo edital está passando pela minha mão. Tanto é que eu sei exatamente os tópicos que vão cair. Ia dar uma ajudadinha para vocês se eu falasse exatamente os tópicos, sim ou não? Não tenho esperança não, tá, minha gente? Vocês sabem que eu não trabalho, eu só dou aula, então não tenho informação nenhuma. Mas imagina se eu dissesse assim, pessoal, de atos. Não vem atos no edital, que é um assunto pequeno. Só estude teoria dos motivos determinantes que só vai cair isso. É claro que eu estou dando um exemplo, tá, minha gente? Não tenho acesso à prova, logicamente. Mas imagina que eu dissesse assim, só vai cair isso. Agora ele já fez o dedinho assim, que é exatamente o exemplo que eu vou dar.
Como é que eu ia dar essa informação? Se você comprasse a minha mentoria, não é? Então, se você compra a minha mentoria, não tem uns mentor por aí, uns coach muito louco, né? Então, se você compra a minha mentoria, eu te digo exatamente os tópicos que tem que estudar. Então, em vez de estudar 150 quilos de assunto, tu ia estudar 1,5 kg só. Olha a tua vida, minha mentoria está custando 20 mil reais. Tu pagava assim ou não? Pagava, viu? Pagava que a remuneração de vocês vai ser bem boa, viu? Você pagava, não é isso, né? É. Não, mas eu não tenho nada mesmo, eu não tenho nada, informação nenhuma. Agora concorda que se eu vendo esse curso, já está aumentando meu preço, já vai querer 10% ele. Então, se eu faço isso, eu estou frustrando o caráter concorrencial de um concurso, sim ou não? Sim. Em benefício próprio direto, meu, que vou receber o dinheiro, e indireto, que vou passar somente meus alunos. E depois eu ainda digo, 100% de aprovação também, né? Aí na próxima turma eu cobro 40. E na próxima, 60. E é assim que eu me mudo para as Maldivas, né? Pronto. É bom. Mas o benefício do enriquecimento, no caso do enriquecimento ilícito, é literalmente relacionado a valores, relacionado a verbas. Aqui é frustrar a imparcialidade. Então eu não estou dizendo o seguinte: se eu recebo dinheiro de uma empresa de engenharia para que ela ganhe o contrato, isso é enriquecimento ilícito. Mas aqui eu não estou fazendo isso, eu estou frustrando a imparcialidade. Então, quando vem isso daqui, frustrar a imparcialidade da competição, é porque eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Então, aqui entra como atentado contra os princípios. Eu entendi plenamente seu raciocínio, mas a lei, ela nem fala em enriquecimento ilícito dessa situação específica. Quando ela falar em frustrar o caráter concorrencial, é porque eu estou beneficiando pessoas de maneira direta e está ferindo a impessoalidade. Concordo contigo também, a lei é muito mal escrita, que poderia entrar nos dois. Concordo. E tem uma situação mais para frente que vai dar um nó maior ainda. Aham. Vou no próximo. Próximo. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, com vistas a ocultar irregularidades. Esse foi o exemplo que eu dei. Eu sou prefeita. Se eu deixo de prestar contas, pura e simplesmente deixo de prestar contas, isso já é ato de improbidade? Não, só é ato de improbidade se eu deixei de prestar contas para ocultar o quê? Irregularidade. Lembra que o dolo é específico? Então, a quarta situação que cai na sua prova é deixar de prestar contas. Eu sei que é um saco decorar isso daqui, mas infelizmente sua banca ama pedir a diferença. Deixar de prestar contas para ocultar determinada irregularidade. Aí a gente vai memorizando. O que é atentado contra os princípios? Até agora, chegamos na metade. São 8 situações. Revelar segredo, negar a publicidade, frustrar a imparcialidade de um concurso, deixar de prestar contas. Olha essa quinta situação. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de um terceiro antes da divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço de bem, mercadoria ou serviço. Essa situação parece muito com a primeira. Qual seria a diferença? A diferença é a seguinte, ó. A primeira situação, eu revelei algo que deveria para sempre ficar em o quê, hein? Segredo. Não era nem para ser divulgado nunca, isso daqui. Só que aqui eu revelei algo que seria divulgado. Mas eu revelei o quê? Antes. Isso daqui, se eu pudesse ter um benefício de licitude na minha vida, seria isso daqui. Isso daqui seria a licitude que eu queria para a minha vida. Eu queria uma informação privilegiada antes da divulgação oficial. Porque com isso daqui, tu fica milionário na tua vida. Tu fica milionário. Um exemplo muito simples. Vocês viram o caso das Americanas? As Americanas, do chocolate, do cinema. Pronto, a loja. Vocês sabem que ela, boom, né?
Entrou até em recuperação judicial. O que acontece? Ações da Americanas estava aqui, ó. Acho que era 14, 15 reais, 10 reais, um negócio desse. Aí descobriram uma fraude na Americanas. Quando descobriu a fraude, a ação foi para R$ 1. Então o negócio que estava aqui foi para aqui, para R$ 1. Se me dissessem isso uma semana antes, eu estava indo bora, tomando Moscomule agora, não é isso? Então isso daqui era o que eu queria para a minha vida. Receber a informação antes da divulgação oficial. Você fica miliardário com isso. Mas isso aí é mistura com economia, não é isso que eu vi a carinha dele de como, não é isso? Opera vendido na bolsa de valores, que você pode comprar comprando, operar comprando e operar vendendo. Você aposta na baixa. Você opera vendido. E se você usar derivativo, multiplica com milhões isso daí. Mexe com isso também, né? Percebi agora. Então, isso daqui seria meu sonho de consumo, antes da divulgação oficial. Imagina você fazer isso daqui. Você sabia, por exemplo, ali junto do Rio Mar, terreno ali naquela área não valia muita coisa. Aí construíram o Rio Mar. Quanto é que está um terreno agora lá? Imagina tu saber isso antes da divulgação oficial. Tu fica milionário com a informação dessa. E isso fere o princípio da impessoalidade. Então, a quinta situação é revelar antes da divulgação. Antes da divulgação, algo capaz de afetar o preço. Preço de quê? De bem, de mercadoria, de serviço. Algo capaz de afetar o preço. Por isso que rico fica rico. Porque quando chega a informação na gente, já chegou nos outros. Fechado até aí? Mais uma situação. A próxima é a situação que eu acho que não cai, tá? Por que eu acho que não cai? Porque eu sei que seu edital cai quase tudo, mas teve um assunto que, graças a Deus, não pediram, que foi terceiro setor. Sabe aquele negócio OS, OCIP, SESI, SESC, graças a Deus isso não cai, tá? Aí lá nesse negócio, você estuda as parcerias que o poder público faz. Ele não vai poder perguntar como é formalizada essas parcerias, porque o poder público às vezes faz parceria com iniciativa privada e repassa alguns benefícios, mas não cai na sua prova. Então aqui o máximo que ele vai pedir é o decoreba. O que é o ato de improbidade? Descumprir normas relacionadas à celebração de quê? De parceria. Ele não vai além disso. Ele não pode pedir o que é uma parceria, o que é um OS, um OCIP, nada disso, porque isso está fora do seu edital. Então, situação 6 é descumprir as normas relacionadas às parcerias. Já. Se eu não cobrasse aquilo na tua prova, eu ia fazer uma pegadinha com isso daqui agora, com o próximo. Esse próximo eu adoro. Olha o que ele está dizendo, só lê comigo esse daqui, porque esse cair é só o decoreba. Esse é interessante para fazer um caso na tua prova. Diz assim, praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37, de forma a promover o inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, obras, serviços ou campanhas públicas. Na primeira aula a gente estudou esse parágrafo 1º do artigo 37. Deus, eu não lembro de ontem, quanto mais da primeira aula. Mas vamos devagarzinho, você vai lembrar agora. Esse parágrafo 1º foi quando a gente disse que o administrador ele não pode realizar nenhum tipo de promoção pessoal. Ele não pode realizar. Só lembra para mim que se ele realiza a promoção pessoal, qual é o princípio que ele está ferindo? Só para aproveitar a questão. Princípio da impessoalidade. A gente estudou isso na primeira aula, faz tempo. Só que vamos lá, só lembrando dessa aula. Se eu sou governadora do estado de Pernambuco, acabou de inaugurar aqui um hospital, eu posso colocar um outdoor aqui falando prazo da obra, quanto custou, empresa de engenharia que ganhou a licitação, que fez a obra, posso? Devo. Publicidade, eu tenho que informar. Mas aí sobrou um espacinho no outdoor e eu aproveitei para botar minha foto. Governadora do estado de Pernambuco. Estou ferindo o princípio da impessoalidade, sim ou não? Sim, estou realizando promoção pessoal. Então eu estou praticando um ato de improbidade, sim ou não? Não sei. Perceberam? Então vamos lá. Coloquei minha foto no outdoor. Estou ferindo a impessoalidade? Estou, porque estou realizando promoção pessoal. Mas esse meu ato é de improbidade? Não sei. Por que não sei? Olha essa pegadinha daqui, ó. Vai ser improbidade
Se eu realizar essa promoção pessoal com recursos do quê? Erário. Olha a pegadinha. Se aquele outdoor é do meu cunhado, ali, aquele ponto de outdoor é do meu cunhado, e ele não cobrou nada para eu colocar aquele outdoor, ainda assim eu feria a impessoalidade, mas não pratiquei um ato de quê? De improbidade, porque eu não gastei dinheiro público. Agora, se quem pagou aquele outdoor foi o dinheiro do Estado, aí sim meu ato é ato de quê? De improbidade. Eu colocaria na tua questão esse exemplo do outdoor que colocou a foto, mas eu diria que aquele outdoor foi pago ou com dinheiro próprio da pessoa ou ele saiu de graça. Ou seja, eu ia dar um jeito de falar que não teve recursos públicos. Quase todo mundo ia falar que era ato de improbidade, mas não é, porque a pegadinha, eu sou ruim para fazer questão, ia ser ruim. Então, a questão aqui do ponto 7, ó, é realizar promoção pessoal, mas promoção pessoal usando o quê? Recursos públicos. Recursos públicos. Era isso que eu ia fazer na sua prova. Só. Só falta uma situação. E a situação que falta é uma palavra. É a que está com o maior texto, a próxima situação. Mas é a mais rápida. Eu vou começar a leitura e eu quero que tu me diga, já me responda o que é isso, tá? Já me responde. Velocidade da luz. Nomear cônjuge, companheiro ou parente. Já escutei, pronto. Vocês foram rápidos, igual a velocidade da luz. Nomear um parente para um cargo em comissão. Parente até que grau? Terceiro grau. Isso daí é a situação de quê? De nepotismo. Não precisa a gente ler isso aqui de novo, porque a gente já estudou nepotismo. Não tem nada de novo aqui. Só quero chamar a sua atenção para uma situação. Vou voltar isso aqui tudo. Lembra do seguinte. Lembra que a sua prova, ela gosta de cobrar um texto e perguntar se aquilo é enriquecimento ilícito, prejuízo horário ou atentado contra os princípios. Quando você olhar uma questão de prova, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Procurar se aquilo é atentado contra os princípios. Porque se não for atentado contra os princípios, é o resto. Ou é enriquecimento ilícito ou é prejuízo horário. Só cuidado com a questão favorita das provas em geral. A questão favorita é assim. Eu sou prefeita do município de Recife e estou usando o carro da prefeitura para poder ficar levando minha família para a praia. Você que já faz questão já deve ter visto uma questão dessa. Então, eu tenho um administrador. Você viu até na prática isso já também, né? Não só nas questões. Você de vez em quando vê carro público, aí desce uma criaturinha desse tamanho com roupa de balé, um menininho né, para fazer inglês, né, tão novos e já trabalham na administração pública, não é isso? Então acontece isso. Então imagina que tem um prefeito que pega o carro da prefeitura para ficar levando menino, mulher para os cantos, para a praia, para o balé, para o inglês, para o colégio, para não sei onde. Pensa comigo, isso é revelar segredo? É negar publicidade? É frustrar concurso? É deixar de prestar contas? É revelar antes da divulgação oficial? É descumprir parceria? É promoção pessoal? É nepotismo? Não é nada disso. Se essa situação não é nada disso, é porque vai ser ou enriquecimento ilícito ou o quê? Prejuízo horário. O que tu acha que é? Não anota o que eu vou falar, tá? Lembra que tem que ser um ou outro. Quem é que acha que é prejuízo horário? Enriquecimento ilícito. Tem gente que acha nada, não é isso? Pronto. Então, vê só. Não anota o que eu vou falar agora. Qual é o raciocínio imediato que a gente pensa? Pô, se está usando o carro da prefeitura, está gastando o dinheiro da prefeitura. Só que se enriquecer não é só receber, é deixar de gastar o seu para gastar o dos outros. Eu sempre falo o mesmo exemplo que foi um ato que eu fiz no colégio. Sempre. Meus pais me davam dinheiro do lanche no colégio, né? Na minha época era R$1 cachorro quente e um copinho de coca, né? Isso era. Então, R$1. Aí eu queria comprar um CD na época, história real. O que eu fazia quando recebia o dinheiro dos meus pais? Intocava meu dinheiro, não contava para ninguém, mas conhecia muita gente no colégio, então o que eu fazia?
comia o lanche dos outros. E era mó interesseira. Eu chegava para conversar com ela, que eu via que ela tava com pipoca, e metia a mão na pipoca dela. Quando eu comia, ia embora. Aí via que ele tava aqui com um pacote de biscoito, eu conversava com ele, 2 biscoitos. Aí ele tava com um refrigerante, eu pegava, tomava um golinho. E eu comia mais que o colégio todinho. Eu comia o lanche de todo mundo. Ninguém nunca comeu meu lanche, porque eu nunca comprei meu lanche. Eu só guardava o dinheiro do meu lanche e comia do dinheiro dos outros. Mas de dinheiro em dinheiro eu comprei o CD que eu queria. Mas comprei fruto do meu trabalho, tá certo? Fruto do meu trabalho. Tem um CD até hoje, 23 anos isso. Tem até hoje, eu guardo, passo paninho nele, de tanto que eu gosto desse CD. Então tem até hoje, esse CD tá lá guardado, ninguém pode